A gente pode caminhar um pouquinho mais, né? Até porque é aquilo que eu disse para vocês no início, né? Nós pretendemos terminar um pouco antes das 11 aí. Eu tenho um casamento agora no horário de almoço, né? Então eu preciso terminar um pouco antes. A gente vai fazer um casamento. Mas nós vamos seguir então né, a nossa meditação aqui. Deixa eu abrir aqui mais. Ok. Vou trazer um pouco mais para cá. Isso. Então, nós estamos falando agora a respeito dessa questão de paradigma, né, a mudança de paradigma, e nós vimos que aquelas frases que nós falamos anteriormente são proporções de como aquelas pessoas viam aquelas coisas naquele dado momento, né? Aquelas pessoas, elas estavam convencidas naquele momento que elas estavam certas. E a palavra que designa a nossa percepção momentânea é a palavra paradigma. O meu paradigma é esse, a minha visão de mundo, a minha cosmovisão, né? Um paradigma é como você vê algo do seu ponto de vista, sua estrutura de referência ou crença naquele momento. Muitas vezes os nossos paradigmas estão bem longe da verdade e, como resultado, eles nos criam limitações. Aí eu falei, então, contei para vocês aí essa história, né, da menina no aeroporto e do pacote de biscoito. Você vê como a nossa visão de mundo ela muda, né? Eu gosto muito alguns já conhecem o mito da caverna do Platão. Aqueles que não conhecem, né, eu sugiro que você entre aí no YouTube. Ele é contado em várias versões. Inclusive, tem uma reportagem do Fantástico, né, sobre o mito da caverna. Eles fizeram uma série muito interessante, né, a questão do mito da caverna. Então, ele fala de uma pessoa que está presa, ou algumas pessoas que estão presas dentro de uma caverna, acorrentadas, e há uma parede, né, e elas estão acorrentadas atrás da parede, e há uma fogueira lá fora, e sombras são projetadas no fundo dessa caverna. E essas pessoas, então, elas vão... Da matéria de humano, isso. Essas pessoas, elas estão olhando para a caverna, para o fundo da caverna, e elas entendem, né, que a vida não passa daquelas sombras que elas veem no fundo da caverna. Mas um dia, um camarada consegue se soltar e ele sai de dentro da caverna e ele descobre que há um mundo maior, né? Há muitas coisas a serem percebidas, né? Ele se liberta para o conhecimento, né? Então, é muito interessante, eu contei bem resumidamente aí os detalhes do mito da caverna, mas você pode entrar no YouTube aí depois, anota aí com a sua caneta aí, Mito da Caverna, eu recomendo que você veja, porque isso nos ajuda a ter uma nova visão também de mundo, né? É aquilo que a gente sempre fala, eu morrendo e aprendendo, né? Então, diz que o camarada morreu e usava-se colocar velas e tal, e eles não tinham lugar para colocar as velas, o professor Samuel, para apoiar as velas em cima, assim, só tinha um lugar onde deitar o defunto. Aí um camarada teve uma ideia, né? Virou a mão do defunto para cima, assim, colocou um pouquinho de areia na mão e colocou a vela em cima da mão. Aí disse que o defunto abriu os olhos, olhou assim aquela vela e falou assim, morrendo e aprendendo. Nós devemos estar abertos, irmãos, para aprender a nossa vida toda, né? Eu não posso achar que eu sou o sabe tudo, isso é muito ruim, né? Nós somos eternos alunos, eternos aprendizes, e eu volto a falar, vocês sabem coisas que eu não sei. Cada um de vocês tem um mundo, né? Cada um de vocês tem uma cosmovisão que foi construída em cima de experiências de vida, né? E até de conhecimento, e coisas que vocês sabem, talvez eu não saiba, mas eu também sei coisas que vocês não sabem. E quando nós estamos juntos, a gente consegue construir o conhecimento, consegue ter uma percepção. É aquela questão da visão multifocal que eu falei do livro, né? Talvez você vê uma parte do livro, eu estou vendo outra, o professor Samuel, que está aqui do meu lado, está tendo uma outra visão,
né? Eu consigo ver em cima, consigo ver do lado, mas talvez vocês não conseguem ver aquilo que eu estou vendo. E eu talvez não consiga ver aquilo que vocês estão vendo. Mas juntos, então, nós nos abrimos, né, para o conhecimento e construímos uma história juntos, né? Sócrates comparava a tarefa de transmitir o conhecimento com o trabalho da mãe dele, né? Sócrates, ele desenvolveu a maiêutica, né? E Sócrates foi considerado o homem mais sábio da época dele, não é porque ele tinha todas as respostas, mas é porque ele conseguia fazer as perguntas da forma correta, né? A UNE, a União Nacional dos Estudantes, ela tem uma afirmação que eu acho interessante, né? De vez em quando saía algumas frases na TV, né? O que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Mas a mãe de Sócrates, ela era parteira, e ele também considerava-se um parteiro de ideias, como ele acreditava que elas estavam nas próprias pessoas. Veja que o Sócrates dizia, ó, as ideias elas estão nas pessoas. Então a atividade dele consistia em interrogá-las até que as ideias nascessem em suas mentes. O mal-estar que provoca com as suas perguntas se compara com as dores de parto. Interessante isso, né? Há muita coisa dentro de nós que pode contribuir com o conhecimento. Tá? Por que a gente viu tudo isso até agora? Por que nós temos falado tudo isso aqui? Por que a gente tem feito essa ponte com a logoterapia e com essa questão de cosmovisão, de visão de mundo? Por quê? Né? Há uma citação do Viktor Frankl, esse livro aqui, Psicoterapia para Todos, né, na página 35, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele disse assim, que Freud, ele viu, e viu certo. Só que ele diz assim, Freud não viu tudo. O Viktor Frankl fala isso. Então ele diz o seguinte, olha, acompanha comigo aí, ó. Freud viu certo, porém não viu tudo. No entanto, ele generalizou aquilo que ele viu. Aí o Frankl dá um exemplo, né? Um radiologista também vê certo quando na radiografia ele vê o indivíduo de tal forma como se não tratasse de uma pessoa, mas somente do esqueleto de um ser humano. O radiologista está tendo aquela visão, né? E para ele, naquele momento, o esqueleto é o ser humano. A nenhum radiologista, contudo, ocorreria afirmar que o sujeito é apenas constituído de ossos. Diria ele a si mesmo, na tela de raio-x eu vejo apenas ossos, mas na realidade há também outros tecidos. Na psicanálise, algo semelhante se verifica. O ser humano ele tem impulsos, porém isso é só uma fatia do bolo. Veja que na teoria freudiana se trabalha tão somente a questão dos impulsos. Mas o Viktor Frankl, ele disse assim, isso aí é só um pedacinho, gente. Né? Viktor Frankl afirma que o que Freud fez foi pretender explicar toda a cultura humana com base na instintividade. E o Frankl fala assim, olha, cada época tem as suas neuroses e precisa de sua psicoterapia. Isso aqui é importante, gente. Olha, cada época tem as suas neuroses e precisa de sua psicoterapia. O período da psicanálise freudiana correspondeu à era vitoriana e à idade da cultura de pelúcia, situando-se, portanto, numa época que se caracterizava, de um lado, pelo falso pudor e, de um outro lado, pela sensualidade. Naquele tempo, era indicado, sim, arrancar a máscara da hipocrisia sexual da sociedade e fazê-la olhar no espelho. Era aquele momento. Hoje, porém, veja que são palavras de Viktor Frankl. Tá? Eu estou simplesmente trazendo para você aquilo que ele fala no material dele. Hoje, porém, outros são os imperativos do tempo e a psicoterapia atual terá de lidar menos com as insatisfações sexuais do ser humano e mais com a falta de realização existencial, com os anseios por um objetivo de vida e uma finalidade existencial, ainda por uma tarefa concreta e uma tarefa pessoal a cumprir. Uma palavra por um sentido existencial. Então, o Viktor Frankl fala que a realidade nossa hoje
são os problemas existenciais, né? Ele diz que essa crise de sentido tem afetado toda a sociedade dos nossos dias. A sociedade dos nossos dias, ela clama, ela busca, ela luta, não por uma questão de instintos sexuais, mas por uma questão de identidade, perca de identidade, a crise do sentido para a vida. Essa é a necessidade do ser humano nos nossos dias e a psicoterapia que deve ser aplicada nos nossos dias. Veja só, há uma teoria que eu acho muito interessante, né, que eu chamo de a teoria das fronteiras. Essa teoria não é minha, né? Eu gosto muito de um autor chamado Richard Foster. Ele escreveu um material chamado A Celebração da Disciplina. E o Richard Foster, ele fala que todos nós escrevemos sobre as costas de alguém. Ninguém é totalmente original, né? Por exemplo, esse material todo da logoterapia aqui é uma fusão de alguns princípios já estabelecidos pelo professor Samuel, que ele já tinha preparado um material nessa área, e nós, né, trabalhamos juntos o material e trouxemos esse material para vocês, né, que foi produzido pelo pastor Samuel, por nós, juntos, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, gente, que ninguém é totalmente original, dizia o Richard Foster. Todo mundo está nas costas de alguém, né? Mas essa teoria das fronteiras, ela é do Paul Tillich, um teólogo também chamado Paul Tillich, né? E o Paul Tillich, ele faz uma conversa. Só dá uma... Isso. Ok. Ele faz uma conversa e ele fala da importância da teologia, professor Samuel, conversar com outros ramos do saber, né? A teologia que já tem os seus valores, a teologia que já se estabeleceu, né? A teologia que tem aquela visão da crista do galo, mas que agora a gente precisa de conversar com outros ramos do saber, porque esses ramos do saber não vão mudar os meus valores, mas vão me ajudar a ter uma percepção maior de mundo. O quanto, por exemplo, a medicina pode contribuir com a teologia, né? Às vezes a gente fica pensando nisso, né? Você vai perceber que tanto a teologia ela contribui com a medicina, como a medicina contribui com a teologia. Alguns cientistas, a dado momento, eles descobrem uma determinada teoria e, para aquele momento, aquela teoria é toda a verdade, mas daqui a pouco ele vai descobrir que aquilo, né, que ele descobriu foi só uma fatia do bolo também. É só um ponto a mais nesse grande sistema, nesse grande cosmos no qual nós estamos inseridos. Então, o Paul Tillich, né, dentro do ramo da teologia, ele vai contribuir, né, quando ele cria esse método, chamado aí o método da correlação, e ele estabelece uma ponte razoável e autêntica entre a fé, a revelação cristã e a cultura moderna. Eu vou viver aqueles princípios da igreja primitiva, mas hoje eu estou num mundo diferente. Eu não vou deixar de considerar os princípios, mas eu preciso fazer uma leitura do contexto no qual eu estou inserido para que eu possa fazer uma ponte entre a teologia e o mundo dos nossos dias. Então, essa questão contextual é muito importante. E o Paul Tillich trabalha essa questão da teoria das fronteiras. Essa questão aí é nossa, né? Nós que desenvolvemos essa questão aí, que é a metafísica, a transcendência humana, né? Nós temos embaixo aí, ó, olhando de baixo para cima, o saber humano, questionamento humano, ou a epistemologia, é o homem buscando conhecimento, buscando entendimento, né? E ele pode chegar à transcendência, ele pode chegar à questão metafísica, ele pode chegar a Deus, né? Que é a fonte geral de revelação ou conhecimento. E ele tem dois caminhos. Um deles é através da teologia. Conhecemos através da teologia. Olha só embaixo aí, o homem busca conhecimento. Então nós conhecemos através da teologia, né? E por um outro lado, o homem busca conhecimento, conhecemos também através das ciências sociais, né? Então, são dois caminhos, né, no qual
eu vou chegar ao lado da metafísica. E Deus também, ele se revela de duas formas. Nós temos, por um lado, Deus como fonte de revelação, ele se revela através da palavra. E, por um outro lado, nós temos Deus como fonte de revelação, ele se revela através da criação. E o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá tanto em Romanos, né, no capítulo 1, ele vai falar sobre esse Deus que se revela, né, através das coisas criadas. Se você pegar o Salmo 19, por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, o homem ele pode chegar a esse conhecimento através das ciências sociais e ele pode chegar a esse conhecimento através da teologia, que é a fonte da revelação por meio da palavra. Ou através da criação, ou através da palavra, né? Eu achei interessante esse quadro, né? Nós refletimos nele. Eu vou fazer uma pausinha, professor. Eu até gostaria, né, que algum dos irmãos aí participasse nesse momento. Como é que nós poderíamos fazer aqui, né? Porque eu quero entrar numa área que vai assim mexer um pouquinho com a gente, né? E gostaria de pausar agora aqui para a gente conversar um pouquinho. O pastor Marcelo, está falando aqui que tem duas pessoas ali que foram suas ovelhas lá em Cornélio. É a Lu, mãe do Paulo Jaime. Poxa, legal. Legal. É a ovelha dele agora lá, e o pastor Marcelo. Legal. Legal, pastor. Ele estava falando para mim que agora que eu postei na internet, né? Aí estava falando do senhor aqui, que o senhor é pastor da família deles, tudo lá em Londrina. Sim. Agora a Lu e o Marcos estão com a gente aqui, eles são de Cornélio, né? Mas estão caminhando conosco aqui em Amoreira já há um bom tempo e nós enviamos eles agora para o estágio pastoral e estamos iniciando um trabalho em Cornélio através da vida da Lu e do Marcão lá. Que legal. Eu conheço bem eles, né? Conheço muito mesmo, a família toda. Ele tá falando para mim aqui, falando muito bem do senhor. São pessoas queridas, né? Nós temos um carinho especial por essa família aí, né? Deus abençoe. Que legal, que legal. Mas eu queria abrir, irmãos, para vocês, né, assim, falarem algo, participarem aí, né, e tal. Vamos estar conversando um pouquinho aí, dentro daquilo que nós compartilhamos até agora. Ok, eu vou tirar aqui da questão do compartilhamento e abrir o quadro todo aqui. Estou tendo a assessoria do Samuel aqui. Vamos... Ok, vamos abrir aqui o pessoal, né? Pastor, ajuda eu aqui, o que eu tenho que fazer? Vamos coordenando aí 3 perguntas. Anotem as perguntas que vocês querem fazer para o pastor. E aí ele vai estar respondendo aí. Se você pedir a palavra, eu vou falar para ele e vai responder. Alguém quer falar? O pastor Atílio já está lá só. Deixa o pastor Atílio. O pastor Atílio tem que falar um pouquinho aí também. Cadê? Está lá dando. Está comendo doce de leite. Aí, pastor Atílio. Olha lá, comendo bolacha. Estou procurando ele aqui. Dá todo. Vai aqui, visualizar. Galeria. Põe galeria. Ok. Ó, Tílio está lá. Tílio, pode falar, Tílio. Ele não quer falar. Não quer falar, não? Tá bom. Alguém quer participar? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se isso de alguma forma tem ajudado vocês, pode participar, gente. Tem mais pastoras aí. O pastor Anderson. O que mais? Cláudio. Marcelo. O meu tá travando pra caramba aqui. Eu tô até com o cara da internet aqui no celular aqui. Mas o que eu vejo, né, dentro desse início de aula,
dessa cosmovisão, de tudo que a gente vem comentando. Se as igrejas hoje a gente não tiver uma abertura nessa, pastor, que o senhor vem falando, né, que o senhor falou sobre essa visão não só espiritual, mas dentro de um contexto, né, e o que foi explorado aí da crista do galo, né, isso foi muito top, né, esse desenho aí, a gente começa a entender que muitas vezes nós estamos olhando só para o nosso umbigo, né, e nós não estamos vendo, né, o diâmetro do corpo todo, né, e eu achei muito interessante, né, essa visão que a gente estava comentando agora esses dias sobre isso, sobre essa ampla visão de dentro da igreja, para quem vai clinicar, essa ampla visão das pessoas que você vai cuidar. E eu achei muito interessante, né, nessa explicação da aula, essa abertura de mentalidade. Eu vejo hoje, né, se nós formos trazer para o grupo pastoral, né, nós temos o conselho de pastores aqui, umas 12, 13 igrejas, e nós vimos que, infelizmente, uma boa parte dos pastores, eles só olham um bico da crista. Eles não conseguem olhar, ter uma amplitude, né, dessa cosmovisão. E o interessante, diante, né, até desse curso, dessa aula, para abrir a mente nossa mesmo, né? Que a grande maioria tem uma mente muito fechada. Eu achei muito interessante nessa aula a explanação disso, da gente ter essa visão, uma visão mais aberta do ser humano, mais aberta da mente das pessoas, e entender do que acontece, né? Quando o senhor trouxe do pacotinho aí da bolacha, achei muito interessante isso daí, e muitas vezes acontece isso com a gente, né? A gente tá olhando, pegando o pacote do outro e achando que nós temos toda a razão naquilo que nós estamos fazendo, né? E não vemos que a pessoa, nós estamos, né, sendo servidos ali pela pessoa, e ainda estamos bravos porque a pessoa está servindo e o nosso pacotinho está intacto, né? Achei muito interessante, uma aula muito boa, né? Eu tive uns problemas na internet aqui, depois eu vou rever ela novamente, eu vou assistir essa aula, né, no YouTube de novo, para algumas pérolas, né, que eu não consegui pegar, que eu venha pegar depois. Mas foi um prazer, pastor, uma aula fantástica, muito boa mesmo. Pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo? Marcelo. Então, pastor, eu já fui pastor em Cornélio Procópio, no ano de 90 a 92, né? Fui pastor em Cornélio Procópio. Mas, principalmente o evangélico, né? Nós cometemos um erro gravíssimo quando nós praticamos esse reducionismo em relação a Deus, que às vezes a gente tem essa mente tão pequena, né? Uma vez eu ouvi uma história do Agostinho. O Agostinho disse que ele estava caminhando na praia e ele estava tentando entender a Trindade, né? A doutrina da Trindade. E, de repente, ele avistou um menininho na praia e esse menininho estava fazendo um buraco no chão. E ele ficou observando de longe, ele estava refletindo sobre a Trindade e ele achava que ele tinha já todas as considerações necessárias para desenvolver a sua tese sobre a Trindade, mas ele estava ali refletindo e olhando aquele menino fazer aquele buraco. E o menino pegava o baldinho e corria no oceano, enchia o baldinho de água e jogava naquele buraquinho. E o menino não parava de fazer isso. Ele ia, pegava o baldinho de água, jogava no buraco. Ia lá, pegava o baldinho de água e jogava no buraco. Né? Aí o Agostinho, né, ficou assim, até de uma certa forma, inconformado com aquele menino. Ele chegou e falou assim: menino, eu não estou entendendo. O que você está fazendo? Você está tentando, né, fazer o quê? Aí ele falou assim: eu estou tentando pegar toda a água do oceano e colocar ela dentro desse buraquinho. O menino falou para ele. Aí ele olhou para o menino e falou: mas isso é impossível, né? Você não tem como você pegar toda a água do oceano e jogar dentro desse buraquinho. Aí o menininho olhou para ele e falou assim: mas você está tentando fazer uma coisa mais difícil do que eu. Você está tentando entender tudo que Deus é, toda a grandeza de Deus, e tentando colocar dentro dessa cabecinha sua. Isso é impossível fazer isso. Então, nós cristãos, principalmente os evangélicos, de uma maneira geral, nós cometemos um erro quando nós temos essa visão reducionista de Deus e pensamos que Deus é só o Deus dos evangélicos. Às vezes a gente tem essa ideia, essa filosofia, esse pensamento, e nós entendemos que o nosso Deus é muito maior, que o nosso Deus ele é o Senhor do universo, que o nosso Deus, né, o Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo
e aqueles que nele habitam. Quer dizer, Deus é muito maior, né, do que isso. Quando você vê, por exemplo, principalmente no contexto do Velho Testamento, a gente vê ali, Deus chama de Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor, meu servo. Né? Quando Deus vai libertar o povo da Babilônia, Deus chama o rei de meu servo, Ciro. Né? Chamei a Ciro, meu servo. Você vai ver que Deus, ele é Deus das nações, mesmo daqueles povos que ainda não receberam a revelação que nós recebemos. Mesmo aqueles povos que ainda estão olhando para a crista de galo e achando que aquilo é tudo. Né? Deus é Senhor do universo, Deus é Senhor das nações, dos povos que ainda não foram alcançados, Deus é Senhor dos muçulmanos, Deus é Senhor, né, de todas as nações, de todos os povos. Então, nós cometemos um erro quando nós aplicamos essa visão reducionista ao conhecimento que nós temos de Deus. Tá? Professor? Pois não. Quem que está falando aí? O Atílio? O pastor Atílio. Esse é gente boa também. Sem surda, né? Fala aí, pastor Atílio. Nivaldo, assim, uma visão reduzida e uma visão muito ampliada, né? A gente nota que tem pessoas que, pelo fato de ver o mundo num contexto bem reduzido, eles são bem oprimidos, né? Eles não conseguem ter uma expectativa do futuro. E aí você nota que são pessoas ali frustradas e tal. Mas também eu lido com pessoas que querem enxergar muito sem uma capacidade, e aí eles também entram numa frustração. Perfeito. Primeiro, como a gente identifica isso e esse equilíbrio, como é que a gente faz dentro disso? Então, pastor Atílio, isso que você falou é uma tremenda verdade, né? Tem pessoas que às vezes eles se abrem para o conhecimento, né? Eu vejo que muitas vezes o problema das pessoas é que às vezes a gente quer cursar a faculdade sem fazer o primário, né? A gente tem que estabelecer uma base e trabalhar em cima de uma base, né? Por exemplo, eu não disse que a crista do galo não é importante. A crista do galo é importantíssima, mas eu disse que nós precisamos ir evoluindo, crescendo, paulatinamente, pouco a pouco, né? Em cima de um... Acho que vai terminar em 10 minutos aqui, né? Gente, nós estamos caminhando para o final aí, tá? Temos 10 minutos, nós vamos encerrar aí nesses 10 minutos, que depois eu tenho, como eu disse, eu tenho um casamento para fazer. Mas eu vejo, pastor Atílio, que a importância é se estabelecer fundamentos, né? Por exemplo, eu vou falar em termos de teologia. Meu filho Mateus, né? Meu filho Mateus, ele foi para a faculdade teológica, mas antes dele ir para a faculdade teológica, nós estabelecemos para ele uma base teológica. Porque hoje, esse mundo lá fora da teologia, sem uma base, vai fazer com que os nossos filhos se percam, vai fazer com que a nossa família se perca. Então, essa base, muitas vezes, ela é estabelecida, quando eu estou falando agora em termos dos evangélicos, né, dentro do contexto, a princípio da família, que é a primeira escola, depois a igreja, a responsabilidade que a igreja tem de preparar a pessoa para depois ela ir para a faculdade. Por que muitos jovens vão para a faculdade e se desviam? Porque não tem uma base, muitas vezes, dentro de casa ou dentro da igreja. Né? Aí vai para a faculdade, a mente se abre, mas ele esquece o referencial. Né? Eu volto a falar novamente, eu não disse que a crista do galo não é importante, eu disse que ela é o começo, mas a gente vai se abrindo paulatinamente para o conhecimento e com segurança, com fundamentação. Não sei se eu consegui responder para você. Mas alguém quiser participar, gente, nós estamos aí caminhando para o finalzinho, tem alguns minutinhos aí. Quando cair, está encerrado. Ficou claro aí, né, pastor Atílio? A gente percebe, né, que muitas pessoas não estão preparadas para isso. Né? Quando ela sai da caverna, ela se perde. Né? Ela se perde. E aí ela precisa de voltar para o referencial. Né? Tem que ter um referencial. Mesmo quando Paulo, por exemplo, ele fala para Timóteo, né?
ele fala do mundo daqueles dias, ele fala, né, Paulo descreve até o mundo dos nossos dias, mas ele fala, Timóteo, você tem que ter um referencial. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Ou seja, ele vai crescendo em cima do fundamento da palavra. Tenho uma pergunta rapidinho. Até ontem eu comentei com o professor Samuel a respeito de meditação. Sim. Entra nisso, porque você vê as coisas no pequeno, né? No minutivo, né? Olhar tudo com detalhes, né? E sobre a meditação. Desculpe, meditação. Tá. A meditação, gente, ela agora depende de qual meditação que você está falando, né? A meditação ela é fundamental para mim, né? É uma grande escola de conhecimento, de amadurecimento e de crescimento, a meditação. Agora, eu preciso saber em que área da meditação você está fazendo menção. Assim, de meditar, essas pessoas falam assim, você tem que ter um momento para meditar, tipo, ficar parada, respiração, nesse sentido. Ah, tá. Não, é importante, até porque, para me encontrar o sentido da vida, eu preciso de reflexão, eu preciso de parar, eu preciso muitas vezes sair daquela correria do dia a dia, daquela agitação do dia a dia, porque, veja só, eu não sei se eu estou falando com a maioria de evangélicos ou não, todos evangélicos? Então tá. O Jacó, né, ele só pôde encontrar Deus quando ele encontrou ele mesmo. Para ele encontrar Deus, ele teve que ter um encontro com ele mesmo. Ele precisou descobrir quem ele é. Você estuda, por exemplo, o capítulo 32 de Gênesis, né, lá o Val de Jaboque, né, quando Jacó estava vivendo um momento de crise de identidade, né? Tanto que ele rouba a bênção do irmão, ele engana o pai, e tudo aquilo aconteceu por causa da crise que estava acontecendo dentro dele mesmo. Então Deus leva ele numa situação e numa circunstância que antes dele encontrar Deus, ele precisou descobrir quem ele era. Veja que quando ele está ali naquele Val de Jaboque, o anjo pergunta para ele, quem é você? Quer dizer, você sabe quem você é? Você precisa encontrar você mesmo. Né? E esse encontro conosco mesmo, ele tem que acontecer, muitas vezes, nesse tempo que eu tenho para mim mesmo. Esse tempo de reflexão, esse tempo de meditação. Veja que a gente está falando de uma coisa bíblica que o mundo secular já descobriu. Né? O Sócrates mesmo, ele dizia assim que o homem tem que conhecer ele mesmo, conheça-te a ti mesmo. Né? É uma das máximas do Sócrates. E é um termo bíblico, né? Porque o Jacó ele só vai encontrar Deus depois que ele encontra ele mesmo. E para ele encontrar ele mesmo, ele precisa desse tempo de reflexão, de meditação. Ele vai, muitas vezes, andar por esse mundo desse labirinto do inconsciente. Né? Então, é muito importante a meditação. Eu tenho até um videozinho, depois eu vou passar para o professor Samuel, sobre meditação. Inclusive, não é meu vídeo, não, é do Charles Spurgeon. Ele vai falar sobre isso. Eu vou encaminhar para o professor Samuel. Eu achei muito interessante. Eu ouvi ontem esse vídeo. Você falando sobre a meditação, eu ouvi ontem esse vídeo, achei muito interessante. E eu vou encaminhar. Aí o professor Samuel passa para você depois, Adriano. Tá bom? Pessoal, falta 4 minutos. Acho que eu vou encerrar. Acho que sim. Vamos encerrar. A semana que vem, a gente vai fazer uma recapitulação e tal, e andar um pouco mais com vocês aí. Tá bom? Tá ótimo. Pessoal, nós vamos encerrar. Faltam 4 minutos, 3 minutos, na verdade. Vamos encerrar e o pastor Nivaldo volta dia 17, para o mesmo assunto. Obrigado pela participação de todos. Um abração para vocês aí, viu? Que Deus abençoe o final de semana de vocês e que o Senhor seja com vocês. Amém.